Nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro Segue-me, que tem como título Fundo de Serviço. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à prosperidade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo através dos quais a divina providência considera-nos iguais pela necessidade e simultaneamente diferencia-nos uns dos outros pela aplicação individual do que fazemos deles. Somos todos desse modo convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja da nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Mais uma vez, Emmanuel dedica uma lição a chamar a atenção para a gente do aproveitamento dos recursos materiais que nós recebemos aqui na Terra, que nós recebemos da providência divina. E ele pega um versículo que está no Evangelho de Lucas, fala: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas ele chama a atenção logo no início, é uma atenção que é sempre muito bem-vinda, para que a gente não limite esse tipo de ensino apenas àqueles nossos irmãos que estão vivendo a prova da riqueza no momento, que é uma prova que a gente sabe que é uma prova duríssima. A gente fala às vezes da prova da miséria, que também é outra prova muito dura, mas a prova da riqueza a gente lembra que foi o próprio mestre que falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele chama atenção para a gente, não vamos pensar nesse momento somente naqueles que têm a abundância dos bens materiais, mas vamos lembrar que cada um de nós, a gente recebe uma parcela e também vai ser cobrado de cada um de nós o que a gente tem feito dessa parcela, assim como a parábola dos talentos, aquele que ganhou 5 talentos e que transformou em mais 5, outro que ganhou 2 e transformou em mais 2, e aquele um que recebeu e escondeu, cavou na terra, não aproveitou nada, e que aquele foi recolhido do patrão dele, como diz na parábola também. Ele vem falar para a gente que se a gente fizer dessa maneira, a gente está escorregando inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, mas isso não vai nos isentar das obrigações assumidas, porque independente da instância que a gente esteja vivendo, a gente é acompanhado também por valiosos créditos de tempo. O tempo também não é só o dinheiro. Embora as pessoas falem que tempo é dinheiro, mas a gente também recebe tempo e também recebe oportunidades para, vamos botar, se suprir as necessidades mais imediatas nossas. Aliás, é até interessante, a gente vai percebendo, assim, isso é uma coisa que quando a gente faz curso e que tem várias pessoas participando e que as pessoas têm a oportunidade de contar suas experiências, a gente vê que é muito comum eles relatarem o seguinte, relatarem que no momento que mais precisaram na vida, apareceu alguma coisa, alguma circunstância, mostrando o caminho para que ele pudesse superar aquela fase dele. Normalmente isso acontece, né? Alguns aproveitam, outros não aproveitam. Eu estou querendo dizer o seguinte: poxa, a pessoa tem um filho e o filho vai entrar na fase de fazer faculdade. Aí a faculdade é muito cara. Só naquele momento vai ter a oportunidade dele fazer um bico, um serão extra, ganhar hora extra, então um emprego diferente.
e ele não se dá conta, mas ele consegue pagar aquilo ali com muito sacrifício sempre, porque as coisas que valem a pena nesse mundo tem que ter sacrifício, não tem jeito. Mas depois ele fica assim pensando, mas caramba, apareceu só naquele momento da faculdade do meu filho, depois acabou, porque a necessidade era aquela, naquele momento. Então é interessante a gente perceber que Deus está sempre dando provisões para a gente no momento certo, no momento exato, e também de acordo com a necessidade evolutiva nossa, com a prova que a gente esteja vivendo, e também, principalmente, de acordo com o merecimento, se está aproveitando a oportunidade ou se não está aproveitando a oportunidade, né? Isso acontece sempre. Mas ele vem chamar a atenção para a gente, somos todos desse modo convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também o que a gente é convocado a empregar? Saúde, condição, profissão, habilidade, entretenimento, cultura, relações e possibilidades outras. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que quando a gente for falar de avareza, como diz aqui no texto do Lucas, não vamos pensar apenas em dinheiro. Vamos pensar assim na pessoa que tem a avareza da saúde, tem disposição para trabalhar, mas não quer trabalhar, da condição, da profissão também. A gente aproveitar todas essas oportunidades que aparecem, que elas são as oportunidades de Deus mesmo. E a gente percebe assim alguns momentos em que a pessoa faz um pedido qualquer através de oração, e esse pedido vem através de um emprego inesperado, um trabalho inesperado. E ele vai aproveitar aquilo ali com a profissão, com a habilidade, com o entendimento, com a cultura, mas ele vem botar aqui, de que sejamos detentores em favor dos outros. Porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Então, em primeiro lugar, a gente vai pensar assim, dentro da legislação em que a gente está vivendo, dentro das condições da realidade, eu estou sendo justo dentro do que é minimamente exigido. Aí depois que eu estou faço esse juízo de valor comigo mesmo, eu falo, então tá bom, então agora eu tenho que procurar um pouquinho mais, eu tenho que procurar agora, além de estar cumprindo o mínimo que é socialmente exigido, eu fazer um pouquinho mais da minha parte. E aí sim a gente começa a sair da avareza. Fala uma coisa tão interessante, que por exemplo, a gente é contratado para um trabalho musical, no meu caso aqui pessoal. A gente vai tocar num aniversário e vai ter duração de 3 a 4 horas o trabalho, normalmente é assim. Mas a gente começa a perceber que a coisa está tão boa, que o pessoal está tão entretido, está tendo diversão, está tendo, né, prazer naquele momento, e a gente dá aquela esticadinha e acaba, sem pensar muito também em paga, em qualquer coisa, não, é dentro do preço que foi estabelecido mesmo, a gente começa, é por aí que a coisa funciona para todos os sentidos, em todos os sentidos, a gente fazer tudo de boa vontade. E é claro, gente, vai ter ingratidão. Esse mundo aqui é um mundo que tem ingratidão. Não tem para onde a gente correr disso, né? Mas ele vem dizer que seremos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Então a gente começa a ter a maior preocupação de mim com a minha consciência. Estou fazendo aquilo que é certo? Estou. Né, cobrar aqui de mim, mas depois fala, posso fazer um pouquinho mais? Posso. Então eles botam aqui para a gente no final o Emmanuel, permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará a comparação que ele faz, o Emmanuel, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade. O que ele está querendo dizer? Se estamos realmente fazendo a nossa parte, as ajudas aparecem na hora certa. Aparece na forma daquele amigo querido que vem para te ouvir e vem para te auxiliar. Aparece nas oportunidades que a vida dá, a gente está empregando o nosso tempo e não deixando que a depressão tome conta. Aparece, no nosso caso pessoal aqui, nos convites que nos são feitos para a gente estar fazendo esse ou aquele estudo, indo conhecer essa ou aquela instituição espírita, e enfim, de estar colocando sempre nosso coração e nossa mente em serviço e não deixando que esses transtornos psicológicos atinjam cada um de nós. A
gente agradece muito o Emmanuel mais uma vez. Fujamos da avareza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.